Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Lari. Boa tarde a todo mundo. Bom, gente, alguns de vocês provavelmente já me conhecem. Eu sou a Lari, trabalho no marketing da Ledvance e estou aqui hoje junto com o Fabrício Sakuma, nosso especialista de produtos, para falar um pouquinho para vocês hoje sobre iluminação centrada no ser humano. Mas antes de começar, deixa eu dar uma breve introdução sobre a Ledvance aqui. A Ledvance é uma multinacional que está presente em mais de 140 países, como vocês podem ver aqui, com uma linha ampla de produtos que vocês podem conferir sempre nos nossos canais. E quais são os nossos principais canais de comunicação aqui com vocês? A gente está em mídias sociais no Instagram e no Facebook. No Instagram a gente está como Ledvance BR e no Facebook como Ledvance Brasil. Vocês podem mandar mensagem lá para a gente também, a gente responde sempre na hora, através do chat, do inbox. A gente tem inclusive campanha do Dia dos Namorados acontecendo no Instagram com filtro novo. Vão lá, deem uma experimentada, marca a gente que vocês concorrem a um bulbo RGB com controle remoto aí especial para esse sábado do Dia dos Namorados. A gente também está presente no LinkedIn, /Ledvance, é uma página global, então vocês vão ver conteúdos de todas as línguas, em alemão, inglês, espanhol, mas também tem os nossos conteúdos lá em português, para quem acompanha a gente. A gente também está presente no Telegram. No Telegram a gente tem um canal que é o Ledvance Brasil, vocês conseguem acessar esse canal através desse código QR que está aqui na tela, então é só, se vocês estiverem com o celular em mãos aí, é só abrir a câmera do celular e apontar para esse código, caso você tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, ele já vai te direcionar direto para o nosso canal. Lá no Telegram, a gente sempre divulga a data dos nossos eventos, e-books, conteúdos sempre exclusivos em primeira mão. Então, tudo que a gente tem para compartilhar com vocês, tudo sai primeiro lá no Telegram, tá? A gente também está presente no YouTube, /Ledvance, esse também é um canal global, mas lá dentro vocês conseguem encontrar a playlist do Brasil. Na playlist do Brasil, vocês vão ter acesso a todos os vídeos de instalação dos nossos produtos, a esses treinamentos de como vender, inclusive, eles estão todos lá. Então, caso você tenha perdido algum, dá tempo de acessar ainda e ele vai ficar lá por tempo ilimitado para vocês conseguirem assistir. E os nossos webinars também. Então, tem bastante conteúdo interessante, bastante conteúdo exclusivo para vocês assistirem, tá? Então, tá tudo lá. Basta procurar a playlist Brasil dentro do nosso YouTube. E por último, mas não menos importante, o nosso site, ledvance.com.br. Vocês conseguem acessar também alguns arquivos para download, como o nosso catálogo, como alguns e-books. Vocês conseguem ver todo o nosso portfólio. A gente tem um aplicativo de onde comprar, que vocês conseguem colocar o CEP, vai te direcionar para a loja mais próxima, que é uma distribuidora dos nossos produtos. E mais uma série de cases e de reportagens e de conteúdos interessantes. Então, basicamente, são esses 5 aqui que vocês sempre conseguem entrar em contato com a gente, sempre acompanhar as novidades aqui, as notícias sobre tudo que está acontecendo no mundo da iluminação. Bom, para quem já acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente usa a plataforma aqui que é o Webinar Jam. Então, o Webinar Jam é essa plataforma que vocês estão acessando. Aqui na direita vai ficar o chatzinho, né? Então, vocês conseguem interagir com o Fabrício durante a apresentação, vocês conseguem mandar dúvidas, fazerem comentários e tudo mais. E sempre que for alguma dúvida, algum comentário ali pertinente, eu vou decidir se eu interrompo o Fabrício durante a fala dele ou se a gente guarda para o final, mas a sua dúvida sempre vai ser respondida, tá bom? Então, fiquem à vontade, façam quantas perguntas vocês quiserem, que se por um acaso não dá tempo da gente responder aqui hoje, a gente sempre vai entrar em contato com vocês diretamente por e-mail para responder a sua dúvida que você mandou aqui no chat, tá bom? Acompanhem tudo por aqui. Bom, hoje comigo eu tenho aqui, como eu disse, o Fabrício Sakuma. O Fabrício é nosso engenheiro especialista de produtos. Ele é responsável tanto pelo nosso portfólio de fitas LED, quanto de lâmpadas e de luminárias inteligentes, né, os nossos produtos Smart, e também de tubos LED. Fabrício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso Como Vender. Muito obrigado, Lari. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo, final do dia. Então, vamos lá. O objetivo de hoje é a gente dar uma pincelada bem rapidinho sobre o conceito de iluminação centrada no ser humano, porque, bom, a gente já tem um conteúdo dedicado para isso, então a gente gasta aí quase uma hora para falar só sobre o conceito da iluminação centrada no ser humano, seus benefícios, a gente mostra alguns cases, tem uma pesquisa que foi desenvolvida nos Estados Unidos, a gente mostra também como foi o desenvolvimento dessa pesquisa, qual foi o resultado, e lá ele tem um embasamento um pouco mais complexo, um pouco mais completo, né? Não complexo, um pouco mais completo sobre o que é esse conceito.
Hoje aqui a ideia é a gente falar um pouquinho, né, pincelar esse conceito, já que é algo muito novo. Eu acho que é sempre toda oportunidade que tem, é importante a gente dar uma pincelada nesse assunto, né? Sempre tem alguém novo. Mas também, o principal é mostrar as soluções, né? Diferente do outro webinar que a gente tem sobre isso. Nesse a gente quer mostrar as soluções em que a LEDVence tem, que trabalham baseando-se nesse conceito da iluminação centrada no ser humano, tá? Então, bom, eu acho que já ficou claro, mas só para reforçar, iluminação centrada no ser humano não é um produto, tá bom? É um conceito e que a LEDVence, né, não só a LEDVence, outras marcas também, né, desenvolvem produtos, soluções que se baseiam nesse conceito de iluminação centrada no ser humano, a fim de trazer alguns benefícios para uma aplicação um pouco mais desenvolvida, um pouco mais robusta, mais complexa, que vai trazer benefícios que uma iluminação convencional não traz, tá? Vamos lá. Sobre as perguntinhas que a Lari comentou que vão ter aí para vocês concorrerem ao Vale Compras. Não se esqueçam que as perguntas são relacionadas ao conteúdo. Então, ao longo da apresentação, essas 3 perguntas serão respondidas ao longo da apresentação. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro, então, conceituando, o que é iluminação centrada no ser humano, né? Então, já como eu disse, é um conceito. O que é uma iluminação centrada no ser humano? É quando a gente utiliza a iluminação artificial, quando a gente manipula a iluminação artificial em prol do bem-estar das pessoas, buscando, então, melhorar o desempenho cognitivo. O que seria melhorar o desempenho cognitivo? É aumentar a capacidade de concentração, aumentar a capacidade produtiva, aumentar a capacidade de conseguir relaxar, né? Porque é muito importante eu conseguir relaxar. Não basta eu ser só uma pessoa muito produtiva no trabalho, né? Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou exercendo alguma atividade, e na hora que eu preciso descansar, eu não consigo fazer isso de forma correta também, eu não consigo fazer isso de uma forma eficiente. Porque se eu não consigo descansar de forma eficiente, se eu não consigo me divertir de uma forma eficiente, a longo prazo, a minha capacidade de produção, de trabalho, de estudo, acaba sendo prejudicada, né? Porque, por exemplo, se eu fico muito tempo sem conseguir dormir, um sono de qualidade, aos poucos eu começo a ter falhas de memória, eu começo a ter dificuldade em me concentrar, em conseguir construir uma linha de raciocínio mais coerente, mais complexa. Então, é muito importante eu conseguir dormir e relaxar bem, para que todas as outras atividades sejam bem executadas também e não sejam prejudicadas. E a iluminação centrada no ser humano, então, ela busca simular o efeito da luz natural de acordo com o ciclo circadiano. Calma, essa frase aqui ficou um pouco mais complexa. Então, o que seria, vamos quebrar ela em partes. O que seria simular o efeito da luz natural de acordo com o ciclo circadiano? Bom, primeiro vamos focar em simular o efeito de luz natural. Uma tecnologia, agora já tentando entrar um pouco, já colocando o pezinho na parte da solução, uma tecnologia de sistemas de iluminação que usam os conceitos da iluminação centrada no ser humano, ela idealmente ela tenta replicar o efeito da luz natural naquele mesmo instante. Então, vamos supor que, principalmente agora que a gente tem trabalhado, né, quem tem esse privilégio de trabalhar de casa e e ficar de home office, está basicamente 100% do tempo exposto à iluminação artificial, né? Então, eu mesmo aqui, por exemplo, ainda está claro, né, apesar de não estar mais tão claro quanto estaria meio-dia, 1h da tarde, ainda está claro. Mesmo assim, eu estou com minha iluminação artificial aqui no meu escritório aceso, porque senão eu ficaria muito escuro, principalmente agora que eu estou utilizando a câmera, eu preciso de uma iluminação um pouco mais intensa. Então a gente está exposto à luz ao tempo todo. Porém, o convencional, o que todo mundo tem em casa, né, a maioria esmagadora, dá para se dizer que 99% das pessoas, se não mais, o que tem é uma iluminação estática, que eu simplesmente consigo ligar e desligar, né? Então aqui, ó, eu consigo só ligar e desligar. É só isso que eu tenho de diferença de status aqui em casa. Eu não tenho, aqui, né, nesse ambiente, eu não tenho uma dimerização, eu não tenho um controle de temperatura de cor, tá? Então, essa é a situação convencional, tá? Então, o ideal, um sistema de iluminação centrada no ser humano,
ele simula o efeito da luz natural. Então, para e pensa, de manhã, quando você acorda, né? Para quem gosta de acordar cedo, 5h30, 6 da manhã, o horário que o sol está nascendo, né? Como é que está a iluminação natural? Ela está bem fraquinha, e quando você olha para o sol, você vê que os raios eles são meio amarelados, alaranjados, né? Ele não é branco. Conforme o dia vai avançando, as horas vão avançando, umas 8 da manhã, 9 da manhã, a iluminação ela já está um branco neutro, já uns 4.000 kelvins, 5.000 kelvins, e com uma intensidade um pouco maior. Meio-dia, ela está no seu ápice, né? Então ela está com o máximo de iluminação, pensando no dia ideal, né? Sem nuvem, sem chuva, né? Ela já está com o seu máximo de intensidade e a temperatura de cor da luz está um branco bem neutro, né? E conforme o dia vai chegando ao fim, né, vai chegando no final da tarde, a gente volta para aquele status de uma iluminação com um branco um pouco mais quente, uma intensidade menor, que é mais ou menos o que a gente está chegando agora, né? Aqui em casa, por exemplo, está nublado, então eu não consigo ver muito aquele sol amarelado, mas normalmente, quando o céu está limpo, aqui eu já consigo ver um sol um pouco mais amarelado. Então, a gente consegue ver que a luz natural tem essas mudanças de estilo de iluminação. E o ideal é que um sistema que replica, né, que busca uma iluminação centrada no ser humano, replique esse comportamento. Porque para beneficiar o nosso ciclo circadiano. Aí agora eu vou entrar nesse conceito novo. O que é esse ciclo circadiano? Que é outra coisa que a gente precisa conceituar aqui. Então, o ciclo circadiano seria basicamente o nosso relógio biológico, tá? Então, a cada 24 horas, o nosso corpo tem um ciclo de comportamento. E esse ciclo de comportamento, ele é diretamente influenciado pela luz, tá? Então, conforme a variação da intensidade da luz, que é a temperatura de cor, né, o branco frio, o branco quente, o nosso corpo se comporta de formas diferentes. Eu me sinto mais energético, eu me sinto mais sonolento, eu me sinto mais disposto a praticar alguma atividade física, a exercer uma atividade de alta concentração, ou eu me sinto mais propenso a relaxar, ler um livro por hobby, não um livro que exige concentração, por exemplo, um livro didático, né? Eu preciso me concentrar um livro de uma matéria, por exemplo, eu fiz engenharia de cálculo, eu preciso de uma alta concentração, um alto nível de raciocínio lógico para conseguir compreender o que está ali. Diferença se eu estiver lendo uma ficção, um romance, não exija tanta necessidade de um nível de concentração e poder de raciocínio lógico tão alto, né? Então, dependendo de como essa luz está iluminando aquele ambiente, você tem uma sensação diferente. E a partir daqui, quem nunca reparou nisso, começa a reparar como você se sente quando você entra, por exemplo, num quarto de hotel em que tem uma iluminação bem amarelada, com lâmpadas spot, né, que eu não tenho uma iluminação muito difusa, ela é mais concentrada, geralmente abajur, com uma intensidade mais baixa, e quando você entra, por exemplo, numa fábrica, quando você entra num hospital, que é uma iluminação mais lavada, mais difusa, com uma alta intensidade de fluxo luminoso, você tem uma sensação diferente. Em uma você tende a ficar mais alerta, mais desconfortável, e em outra você tende a ficar mais confortável, você se sente melhor ali, né? Tá? Então, a luz ela é muito importante para regular e desregular também, se estiver sendo mal aplicada, as funções do nosso corpo. E aí aqui eu queria conversar um pouquinho então sobre 3 efeitos que a luz tem no nosso corpo. O primeiro é bem óbvio, é bem nítido para a gente, porque a gente não vive praticamente sem isso, né? Nossa, fugiu a palavra. Um dos sentidos, é um dos sentidos mais importantes, porque 99% das nossas atividades são baseadas na visão, né? No processamento visual. Então, o efeito visual, a luz tem um efeito visual. Aqui eu estou conseguindo apresentar isso aqui para vocês, né? As informações que estão na tela do computador por causa da luz, que a luz que a tela do computador, a tela do celular de vocês está enviando para o olho de vocês, está sendo processada pelo cérebro nessas informações.
O segundo efeito é o efeito biológico, que está muito ligado com o ciclo circadiano, porque a luz influencia diretamente na produção de hormônios, né? Por exemplo, o cortisol, que é a substância que nos dá energia, que nos prepara para a atividade diária. Então, de manhã, quando você acorda, o seu corpo começa a estimular a produção de cortisol. Conforme a intensidade da luz aumenta, a luz natural aumenta, e a temperatura de cor do branco vai se esfriando, o seu corpo ele entende que ele precisa produzir mais cortisol, porque você tem que estar no momento de alerta. Contrário, totalmente o oposto disso, é a melatonina. A melatonina é o nosso hormônio do sono. Então, quando a gente vai chegando no final do dia, em que o sol está mais baixo, com a temperatura de cor mais quente, com a intensidade mais fraca, nosso corpo começa a entender que ele precisa produzir mais melatonina para a gente começar a entrar no estado de repouso, que é no momento que você precisa descansar, que é um momento muito importante para o estágio de aprendizado e absorção das informações que você teve ao longo do dia. Tá? E aí é por isso que uma iluminação mal utilizada pode atrapalhar isso, porque se a gente ficar exposto o tempo todo, né, se eu tenho na minha casa um fluxo luminoso em todos os cômodos muito, muito elevado, com geralmente um branco frio, a probabilidade em que minha produção de melatonina seja inibida é muito alta, e isso vai fazer com que eu tenha mais dificuldade de dormir, que eu tenha mais dificuldade de pegar no sono. Tenho certeza que aqui a gente está com 46 pessoas conectadas. Eu tenho certeza que eu vou chutar baixo, que 10%, 4 5 pessoas pelo menos aqui começaram a sentir mais dificuldade de dormir nos últimos 10 anos, nos últimos 6, 7 anos, que é quando os smartphones começaram a ficar mais populares, em que ficou mais acessível ter um smartphone, que antes era um absurdo de caro, e aí começaram a surgir modelos mais acessíveis. Então, todo mundo partiu a ter um smartphone. E qual que é o problema do smartphone? É a primeira coisa que a gente olha quando acorda e a última coisa que a gente olha quando acorda, quando a gente vai dormir. Então, antes de dormir, eu fico no celular lá, vendo rede social, vendo um vídeo, lendo alguma matéria, lendo notícia. E isso, eu fico exposto a uma luz, que é e a pior de todas, é a luz azul. Então, se vocês repararem, existem até funções no computador, por exemplo, no Windows eu sei que tem, não sei se o Mac tem, mas provavelmente vai ter. O iOS tem, né? O iPhone tem, o Android também tem. Uma função que ele tira a luz azul depois do pôr do sol. Para você ver como tem tudo a ver com o ciclo circadiano e com a iluminação natural. Ele olha a posição do GPS do seu dispositivo, do seu celular, do seu computador, e ele vê assim, eu estou em São Paulo. Nesse horário, o sol vai se pôr às 6:07. 6 horas da tarde e 7 minutos. Nas 6:07, o celular vai desabilitar a luz branca da tela e você vai ver que a tela fica avermelhada, né? Se você habilitar essa função, dá uma pesquisada, vale a pena ter isso. Aí a tela do seu celular vai ficar avermelhada. Por que ele faz isso? Para reduzir a quantidade de luz azul que a sua tela emite e para não prejudicar o seu sono. Vai prejudicar um pouco? Vai, porque ainda tem um pouco de luz sendo emitida ali pela tela, né? Porque senão a tela ia ficar toda apagada. Mas eliminando a luz azul, já se resolve a grande parte do problema. Tá? Então, é muito legal você ver como isso realmente, né, apesar de não ser algo que é discutido de fato, falando sobre o ciclo circadiano e a iluminação influenciando o corpo humano, a gente já vê evidências na tecnologia de que isso de fato acontece. Tá? E o terceiro e último efeito é o efeito emocional. Né? Então, a gente, que nem eu expliquei o exemplo do hospital e do hotel, a gente se sente diferente conforme o tipo de iluminação do ambiente. Então, também tem esse efeito, a iluminação tem esse efeito no nosso corpo. Bom, e aqui, só um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informação sobre o que eu estou falando da modulação da luz natural, né? Então, qual que é a condição ideal? A condição ideal é que a gente vivesse só na base da iluminação natural, né? Então, aqui tem aquela diferença de quantidade de luz, né? Então, aqui está dizendo que a gente é exposto na luz natural de 10 lux a 10.000 lux. Isso vai depender do momento do dia, das condições climáticas do dia, né? E que tem uma iluminação dinâmica, que é a intensidade e a temperatura de cor, que nem eu falei, né? Então, esse é o comportamento do Sol. E o ideal é que a gente fosse exposto somente à iluminação natural, porque o nosso corpo
o nosso corpo naturalmente foi desenvolvido dessa forma, né? Ele chegou para trabalhar dessa forma. Mas ninguém quer viver no escuro, ninguém quer viver no mundo sem tecnologia. E também ninguém quer ter luz somente no horário que está trabalhando, né? Eu não quero chegar em casa e ficar no breu. Eu quero também, depois do trabalho, eu quero fazer as minhas atividades que eu gosto, eu quero praticar meus hobbies, eu quero ficar com a minha família, eu tenho minhas obrigações em casa também, preciso fazer uma faxina, preciso cozinhar, fazer janta, essas coisas. Então a iluminação artificial é um bem, é um mal que traz muitos benefícios. Então, já que a gente necessita da iluminação artificial, o ideal é que a gente tenha uma iluminação que vai reduzir os malefícios da exposição da luz artificial. Então, qual que é o problema? Né, que nem eu falei, 90% do tempo a gente está dentro do ambiente com iluminação artificial, só que essa luz ela é estática e ela não é moldável conforme a necessidade e conforme o momento do dia, tá? Um exemplo que ele está dando é que em escritórios e escolas, por norma, tem que se entregar 500 lux. Então, o que é isso quer dizer? Que na área de trabalho, por exemplo, aqui na minha mesa, né, se eu estivesse no escritório que segue as normas, que não é o caso, que eu estou na minha casa, mas aqui na área de trabalho onde eu escrevo, onde está o teclado, onde está o mouse, eu tenho que ter 500 lux. Tá? Pelo menos 500 lux. Mas não fala nada sobre temperatura de cor, por exemplo, essa norma, não fala nada sobre dimerização ao longo do dia. Então, isso gera consequências, né? A gente é exposto uma luz de má qualidade que causa uma dissociação do ritmo do nosso relógio biológico, né? O ritmo dia e noite que falam aí, e a recepção de uma luz inapropriada que contribui para perda de eficiência, aumenta o risco de distração, o risco de depressão, o distúrbio do sono. Então, não ter um ambiente em que a luz é adequada para as suas necessidades do seu corpo pode gerar muitos malefícios que a gente nem sabia, que a gente começou a descobrir, porque esse conceito de iluminação centrada no ser humano é uma coisa muito recente. Tanto é que se você pesquisar isso no Google, em português você vai encontrar pouquíssimo conteúdo. Mas se você quiser saber mais, se aprofundar, aconselho você pesquisar em inglês o termo Human Centric Light, HCL, que tem muito conteúdo já, principalmente da Alemanha, na Europa, eles têm pesquisado bastante sobre isso e eles têm investido bastante nesse conceito. Tá? E aí agora, então, eu queria apresentar para vocês as soluções. O que a LEDVance tem de produto, né? Então a gente fez aqui um apanhado, gastamos mais ou menos, um pouquinho menos da metade do nosso tempo para conceituar qual que é a importância de ter um sistema de acordo com os conceitos da iluminação centrada no ser humano. E agora eu quero mostrar as soluções da LEDVance. Hoje a LEDVance tem 3 famílias de produtos que trabalham com o conceito de iluminação centrada no ser humano. A gente vai apresentar para vocês essas 3 hoje e a gente vai fazer uma evolução. A gente vai começar no produto mais simples, que é indicado para aplicações residenciais. Aí a gente vai para um sistema que é para um ambiente profissional, e depois a gente vai para um sistema que também é profissional, só que esse aqui ele possui um sistema de inteligência artificial e um banco de dados todo desenvolvido com algoritmo, tudo desenvolvido especialmente para a iluminação centrada no ser humano. Então ele é bem mais inteligente, bem mais automatizado. Mas a gente vai começar no mais simples e a gente vai evoluindo. Tá? Bom, apesar de eu ter falado que esse aqui é o mais simples, a gente tem ainda a gente ainda tem muita tecnologia por trás disso. Por quê? Porque quando a gente fala de iluminação centrada no ser humano, não tem como eu fugir de automação. Não tem como eu fugir de automação. Porque como é que eu vou fazer uma iluminação centrada no ser humano em que, conceitualmente, basicamente, eu preciso ter dimerização, né, para poder controlar a intensidade da manhã, do meio-dia, do final do dia, e eu preciso também controlar a temperatura de cor, eu preciso ter a função branco dinâmico. Como é que eu vou fazer isso sem automação? Eu vou colocar... eu vou ter que ficar ajustando isso em um potenciômetro na minha parede? Como é que eu vou fazer esse controle do branco dinâmico sem automação? Então, essas 3 perninhas são fundamentais para eu ter um sistema de iluminação centrada no ser humano. Branco dinâmico, automação e dimerização. Se eu tenho um sistema que eu consigo automatizar,
mas ele não tem a função branco dinâmico, ele só tem, por exemplo, colorido, RGB, eu não consigo fazer uma iluminação centrada no ser humano adequada. Eu consigo fazer alguma coisinha que de manhã ele é mais dimerizável, mas a temperatura de cor vai ser estática. Ou pior, não vai ter nem branco, ele vai ter vermelho, azul, roxo, amarelo, mas não vai ter o branco de fato, que é o que a gente quer. A gente quer iluminação, né? Colorido é legal, é bonitinho, mas a gente precisa de iluminação de verdade, né? Para poder trabalhar, para poder estudar, para poder exercer nossas atividades. Então é muito importante esses três pilares para conseguir ter um sistema adequado de iluminação centrada no ser humano, tá? Por mais simples que seja, que é o caso esse aqui, que é o nosso portfólio mais simples, que tem iluminação centrada no ser humano, ele tem que ter esses três conceitos: branco dinâmico, dimerização e algum sistema de automação, tá? Então aqui tá os dispositivos da linha Smart Plus Wi-Fi. Talvez muitos de vocês já viram a lâmpada que está ali, né? É o produto no canto superior esquerdo, né? A lâmpada Wi-Fi que foi lançada no começo desse ano, e recentemente, no começo desse mês, a gente anunciou o lançamento de 3 produtos adicionais para essa linha, que é a Ceiling, é uma luminária de teto de sobrepor, 1.800 lumens, a Downlight, que é uma luminária de embutir de mais ou menos 1.200 lumens, e a fita LED, que tem 750 lumens. Todos os produtos, todos, né, os 4 produtos possuem a função RGBW. O que é RGBW? RGBW é que eu tenho toda aquela parte colorida, linda, legal e divertida que as crianças adoram, mas eu também tenho o W. O W é de branco, então quer dizer que eu tenho a função branco. E não é um branco estático, é um branco que eu consigo fazer o controle de cores. Então ele atende a exigência do branco dinâmico. Então eu consigo fazer em todos esses dispositivos desde os 2.700 kelvins até os 6.500 kelvins, tá bom? Então eu tenho isso. E o mais legal, né? Dimerização, óbvio, né? É bem básico para um produto de automação, né? Esse aqui é um produto para aplicação residencial, para um público mais simples. Ele vai conectado direto no Wi-Fi da sua casa. Você não precisa comprar nenhum acessório adicional, você só precisa dos dispositivos, liga a lâmpada, você substitui pela lâmpada que você já tem na sua casa. A luminária é a mesma coisa, você tira a luminária que você tem e coloca no lugar essa nova. Só ligar na tomada, sincronizar no aplicativo direitinho, sem segredo, facinho, 2-3 minutos você sincroniza cada lâmpada sem erro, tá? Aí agora, eu só queria mostrar, né, esse sistema, essa tecnologia do Smart Plus Wi-Fi, ela tem muita tecnologia. Dá uma procurada no Google depois, a gente fez um vídeo que explica as principais funções desse sistema. Uma das funções que a gente não apresentou nesses vídeos que vocês vão encontrar na internet, pode procurar lá, é minha cara no vídeo, não tem como errar. Uma das funções que a gente não apresentou é a função do ciclo circadiano. Por quê? Porque precisa ter toda essa contextualização que eu fiz aqui com vocês. Então não é algo que um vídeo de 2-3 minutos vai caber. Mas aqui eu consigo explicar um pouquinho mais para vocês, já que a gente tem essa oportunidade. Dentro do aplicativo, eu consigo fazer, eu não sei se vocês vão conseguir ver que está muito pequenininho, mas nessa primeira imagem aqui do celular, na linha que está aberta, mais destacada, a primeira opção está escrito ritmo circadiano. Ritmo circadiano, ciclo circadiano, dá na mesma, tá? É uma função específica para isso. Quando eu clico nessa, eu vou para essa tela do meio. A tela do meio, o que é? Eu vou lá e parametrizar ao meu gosto. Eu vou parametrizar algumas etapas do dia em que eu quero como eu quero a iluminação. Então, por exemplo, ali no primeiro, eu coloquei que às 6:30 da manhã eu quero que a iluminação seja de 10% do fluxo luminoso total e com uma temperatura de cor de 2.700 kelvins. Então, se eu acender a luz às 6:30 da manhã, ele vai estar exatamente com essa configuração. Aí eu coloquei que às 9 da manhã eu já estou um pouco mais despertado, eu já vou começar a trabalhar, eu coloco que eu quero que a iluminação esteja em 4.000 kelvins em 70% de dimerização.
tá? Então, 70% do fluxo luminoso total dos dispositivos de iluminação. Então, entre as 6h30 e as 9, gradativamente, ele vai começar a migrar igualzinho o Sol faz, ele vai começar a migrar da configuração das 6h30 até as 9, eu não vou nem perceber. Mas se você tirar uma foto às 6h30 e tirar outra foto às 9, você vai conseguir perceber nitidamente a diferença. Só que ele vai fazer isso de forma gradativa que eu não percebo se eu deixar o sistema ligado, né? Aí eu coloquei que meio-dia eu gosto de tirar almoço porque eu gosto de tirar uma soneca, meio-dia depois do almoço. 20 minutinhos. Eu coloco ali um intervalo de 20 minutos em que eu quero que a luz fique bem baixinha em 2700 kelvins. E depois disso ele volta a ficar com maior intensidade para eu poder trabalhar, para replicar o estado do Sol lá fora. Então, eu não preciso me ater 100% ao comportamento do Sol. Eu posso fazer algumas jogadinhas que se adequam mais ao meu comportamento, né? Porque apesar de ter uma regra geral no ciclo circadiano, cada pessoa tem um hábito, um comportamento diferente, tá? E aí eu mesmo, para o final do dia, eu programo. E aí eu posso colocar os horários conforme eu quero. Então aqui na última tela vocês conseguem ver uma forma muito mais visual de como que fica essa configuração. E cada uma dessas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui, né, cada uma dessas bolinhas brancas aqui que vocês estão vendo são pontos de configuração. Se eu quiser adicionar mais, eu posso adicionar 5, 6, 7, 8 passos de etapas de configuração no meu ciclo circadiano. Aqui também eu posso dizer quais dias da semana eu quero que isso tenha efeito. No domingo eu quero que seja diferente. Eu crio uma outra programação de ciclo circadiano para o domingo, tá? E a iluminação, assim, durante o dia eu estou aqui trabalhando, meio-dia, tá claro, porque a luz natural está entrando aqui e eu não preciso de iluminação. Eu apago o sistema, ele vai ficar todo apagado, que nem um sistema de iluminação normal. Começou a chover, fechou o tempo, tá tudo nublado, deu uma escurecida. Eu vou acender o sistema. Se é 2 da tarde, ele vai acender de acordo com a configuração das 2 da tarde. Se é 8 da manhã, ele vai acender conforme a configuração da 8 da manhã. É 6 da tarde, configuração das 6 da tarde. Eu não quero, Fabrício. Por algum motivo eu quero diferente. Não tem problema. Você pode ir lá manualmente e setar para a configuração manual que você quer, de acordo com... Você não precisa respeitar 100% do tempo esse sistema. Tá legal? Bom, agora vamos então partir para a segunda solução, né? Então essa foi a primeira solução que eu falei, que é a mais simples, destinada à aplicação residencial. Inclusive eu tenho aqui em casa, na cozinha, na sala, eu tenho esse sistema e funciona muito, muito bem, é bem bacana. Agora a gente vai para a segunda solução, que é a linha Smart Pro, tá? Então a primeira foi a Smart Plus Wi-Fi. Agora a gente vai para a linha Smart Pro. A linha Smart Pro é uma linha super completa, com muitas opções de luminárias. Mas quando a gente está falando de iluminação centrada no ser humano, eu vou me restringir a somente dois tipos de luminária. Mas se por acaso você fala, interessante esse sistema, mas eu tenho outras aplicações que não necessariamente vão ter esse sistema de iluminação centrada no ser humano, mas eu queria outros modelos. A gente tem vários outros modelos. Consulta o seu representante de vendas que ele pode te apresentar, tá tudo disponível na nossa lista de preço, tá bom? Mas aí a gente, iluminação centrada no ser humano, lembra que eu disse? A gente precisa de dimerização, todas as Smart Pro têm dimerização, mas a gente precisa de automação, que claramente Smart Pro tem, e o branco dinâmico. Branco dinâmico, só esses modelos na Smart Pro tem, tá? Então, que é essa painel e essa downlight, tá? E aí também a gente tem fita de LED, mas a fita de LED... ela não é necessariamente smart, porque o que deixa a fita de LED smart é o seu controlador. Então eu posso ter uma fita convencional e aplicar um controlador que vai transformar ela em smart, tá? Só que o que eu preciso é que ela seja tunable white, branco dinâmico, que é o caso dessa aqui. Então a gente tem uma fita de 24 volts para aplicação profissional de alto fluxo, que tem a função branco dinâmico. E eu posso utilizar ela junto com os dispositivos de controle Smart Pro para transformar a fita num dispositivo Smart Pro, tá? Só que desses dispositivos que eu tenho aqui, eu quero apresentar para vocês, quero conversar com vocês 3, porque são esses que vão diferenciar drasticamente o sistema Smart Pro do sistema Smart Plus Wi-Fi. Porque Smart Plus Wi-Fi ele é destinado para um sistema residencial. Eu conecto na minha rede Wi-Fi, a mesma rede que eu tenho internet aqui em casa.
Por quê? Eu preciso que ela seja acessível. Eu preciso que ela seja acessível para todas as pessoas que moram comigo. Eu preciso que seja acessível para quando eu recebo visita, para quando vem um amigo, para quando vem minha família, para quando vem algum prestador de serviço aqui, ele precisa ter iluminação acessível. Imagina toda vez que eu estou trabalhando, tem alguém fazendo algum conserto aqui em casa, encanador, eletricista, e toda hora ele fala, acende a luz para mim, eu tenho que interagir porque ele não tem acesso. Isso não funciona numa residência, tá? Então, a residência precisa ser mais democrático, vamos dizer assim. Agora, no ambiente profissional, não é assim, né? Então, quantos de vocês têm autonomia para decidir como que vai ser a iluminação no escritório que vocês trabalham, quando vocês vão num hospital, quando vocês vão num restaurante? Não é assim que funciona, né? Esses locais, a gestão do local que vai decidir como que vai ser a iluminação, como que vai ser, se vai ficar aceso, se vai ficar apagado, se vai ter sensor, se vai ser dimerizável, se não vai ser. Então, essa linha Smart Pro, ela vem pensando nisso. É uma rede fechada, por isso que a gente tem o Gateway, porque é uma rede fechada que vai permitir acesso a somente pessoas determinadas nesse sistema. Não vai ser um sistema aberto, não vai ser um sistema que vai ter interruptor largado em tudo quanto é lugar, que qualquer pessoa pode interagir. Além disso, geralmente é um sistema em que ele é independente de usuário, ou seja, ele vai tomar a decisão sozinho sem que o usuário necessite interagir. Por isso que a gente tem esse sensor de luz e presença. Esse sensor de luz e presença, ele vai monitorar o ambiente para que eu tenha sempre a configuração desejada. Então, a Smart Plus, lembra que eu falei? Quando eu configuro, eu ponho lá 20%, 30%, 50%, 100% de dimerização. Eu escolho qual que vai ser o fluxo luminoso que a lâmpada vai emitir. Nesse aqui, eu não seleciono o fluxo luminoso que a luminária, o dispositivo vai emitir. Eu escolho a quantidade de lux que eu quero naquele ambiente. Então, vamos supor que eu quero seguir a norma, 500 lux na área de trabalho. Eu ponho esses sensores, vou lá no aplicativo e regulo para 500 lux. Eu quero que na mesa do Fabrício eu tenha 500 lux. E o sensor está ali monitorando a minha mesa. Está entrando meio-dia, sol, dia lindo, o sol está entrando na janela e está emitindo mais do que 500 lux na minha mesa. A iluminação vai ficar apagada, porque o sensor está ali olhando e fala, já tem 500 lux, tem 570 lux na mesa do Fabrício. Não preciso jogar mais nenhuma luz, ele vai apagar eu vou apagar a luminária que fica em cima da minha mesa. Fechou o tempo, ou eu fui lá e fechei a janela, porque o sol estava ofuscando a minha visão, estava me incomodando, enfim, decidi fechar a janela, escureceu o ambiente. Escureceu o ambiente e o sensor falou, opa, não tem mais 560 lux, agora está com 300 lux só na mesa dele. Ele vai acender a iluminação, ele vai mandar um recadinho para a inteligência do sistema e vai falar, olha, está faltando luz aqui. A luminária vai acender e vai aumentar a sua dimerização, o seu fluxo luminoso, até que na minha mesa o sensor indique 500 lux. Então, ele é um sistema independente do usuário, tá? Além disso, eu também vou fazer toda aquela programação que eu fiz na Smart Plus Wi-Fi, que é dizer a temperatura de cor, dependendo do horário do dia, dependendo da localização que eu estou, qual vai ser a quantidade de lux que eu quero na mesa, dependendo do horário do dia também, tá? Além disso, tem um interruptor. Esse interruptor, para que serve? Né? Então, eu dei o exemplo do hospital lá, né? O hospital, ele geralmente tem uma iluminação bem intensa e um branco frio. Mas dentro do quarto do paciente, por exemplo, um paciente que está se recuperando de uma cirurgia ou que está em observação, ele não precisa ficar exposto a, sei lá, 700 lux, 6.500 Kelvin 24 horas por dia. Coitado, o paciente vai sofrer com isso. Então, a gente pode ter naquele ambiente vários perfis de iluminação diferentes. Então, por exemplo, no momento de repouso, eu ponho lá um perfil que vai ser de acordo com... eu programo, né? Eu configuro todas as características para ter um perfil de acordo para relaxamento, para descanso. E aí eu tenho outro perfil para procedimentos médicos, em que os médicos vão entrar e fazer algum procedimento ou alguma manobra de emergência, que vai ser um branco mais intenso, com um alto fluxo luminoso. Então, esse controle é para que eu possa tomar um controle manual temporário sobre a automatização e a inteligência que foi programada no sistema. Tá? Então, por isso que eu queria destacar esses 3 dispositivos aqui nesse sistema Smart Pro. E aqui tem algumas telinhas para vocês verem como é muito mais completo do que a Smart Plus Wi-Fi. Né? A Smart Plus Wi-Fi, para uma aplicação residencial, por exemplo, aqui na minha casa, ela
é maravilhosa, ela tem de tudo que eu preciso, mas para uma aplicação mais profissional, eu preciso ter um controle mais fino, mais detalhado. Então aqui a gente tem diversas opções para a gente conseguir fazer uma programação um pouco mais completa e ter um controle um pouco mais preciso de todas as informações, de tudo que eu preciso para o meu sistema a me entregar uma iluminação centrada no ser humano mais adequada, tá bom? E aí agora a gente vai entrar na terceira solução que eu falei para vocês, que é a solução, a melhor solução que a gente tem é a solução mais avançada, que é a BioLux. A BioLux, vamos pensar assim que seria uma evolução do Smart Pro, só que o BioLux, ele é um produto em que dentro da inteligência dele, né, dentro do software dele, está armazenado um banco de dados que foi resultado de muitas pesquisas desenvolvidas pela LEDVance, junto com vários pesquisadores de algumas universidades da Alemanha, para produzir um algoritmo que consiga entregar sozinho, 100% autônomo, a uma iluminação mais adequada conforme o perfil de uso daquele lugar das pessoas. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui tem alguns detalhes dos produtos, algumas informações. Eu não vou entrar em detalhe, porque assim, isso aqui vai ficar disponível para vocês, esse treinamento fica disponível para vocês depois assistirem via replay. Se vocês quiserem ter mais informações, é só entrar aqui, ou tirar um print, ou entrar aqui e vocês vão ter essas informações detalhadas. Como informação demais, eu não quero gastar tempo com isso, porque vai ser muito difícil alguém conseguir observar. Mas se você tem interesse, tira um print ou entra aqui depois para vocês verem com mais detalhes, tá bom? Mas o importante é você saber assim, o sistema BioLux, ele é basicamente a unidade de controle BioLux e luminárias BioLux. É só isso, mais nada, né? Ele é muito, muito simples de utilizar. E aí, como que ele funciona? A única coisa que o usuário precisa fazer quando ele está usando um ambiente, é dizer o que ele vai fazer naquele ambiente. Então, vamos supor que eu tenho na minha casa esse sistema BioLux, e está aqui no meu escritório. E eu vou falar, o que eu quero fazer? O escritório é onde eu uso o computador para trabalhar, eu uso o computador para estudar, para ver séries, eu faço várias atividades diferentes no mesmo ambiente. Então, cada momento do dia, eu quero fazer eu quero um estado diferente, né? Eu quero ter uma indução de iluminação diferente. Então, eu só vou lá no sistema, eu rodo essa rodinha e falo, agora eu vou fazer um relax, uma atividade de relax. O sistema, com toda essa tecnologia, com toda essa inteligência artificial que ele tem por dentro, ele vai observar qual que é a condição climática, qual é a posição geográfica que eu estou, um monte de variáveis, e vai te dizer, ok, entendi, é isso aqui que é a melhor situação para esse sistema agora. É boost, eu preciso terminar um relatório super urgente que está atrasado, precisa ser entregue no máximo meia hora, eu preciso de um boost, eu vou lá, configuro o boost, o sistema BioLux vai fazer toda a configuração e vai me entregar a iluminação adequada para aquela atividade. Tá bom? E aí aqui tem alguns exemplos que, novamente, eu não vou entrar em detalhe, mas para vocês entenderem o que é cada tipo de perfil, né? Então, o relax é quando você está praticando uma atividade mais leve, que não exige tanta concentração. Por exemplo, eu estou lendo um livro de ficção simplesmente porque eu gosto de ler, eu gosto desse autor, eu gosto dessa história. Natural são atividades mais cotidianas, leves, mais repetitivas, vamos dizer assim, que não exige tanto esforço mental. O criativo, então, é um trabalho de criação, o foco, por exemplo, uma reunião, aumenta a concentração, e o boost, né, que eu falei, o exemplo que você precisa dar um gás curto de produtividade. E aí aqui eu queria apresentar para vocês um case de sucesso de um projeto que foi desenvolvido na Alemanha, numa escola alemã, utilizando o sistema BioLux HCl. Tá? A gente tem no Brasil um case que já foi aplicado, já foi executada a obra, numa escola também, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda coletar depoimento das pessoas que estão usufruindo mesmo desse sistema, por causa da pandemia, né? A escola não tá funcionando da forma que ela foi desenvolvida para isso. Então a gente ainda, infelizmente, por causa da situação, a gente ainda não consegue ter um feedback muito, muito, muito concreto e interessante para passar para vocês aqui. Então a gente vai usar esse case da Alemanha por enquanto.
Mais para frente, quando todo mundo estiver vacinado e a gente tiver melhores informações mais concretas, a gente pode repassar isso para vocês, tá? Mas qual que era a ideia lá? Qual era o desafio, né? O que o cliente, né, que era essa escola lá na Alemanha, queria? Ele queria implementar um sistema HCL, né, Human Centric Light, iluminação centrada no ser humano, que potencializasse a capacidade de aprendizado dos estagiários e que fosse instalados pelos próprios alunos, que era uma escola de engenharia elétrica. Qual que foi a solução? Substituir as luminárias convencionais que eles tinham com lâmpadas fluorescentes T8, olha que antigo, hein? Por sistema Biolux, com 90 luminárias, que são os painéis Biolux, tá? Quais foram os benefícios apresentados então, para eles, né? Que eles iam ter um balanceamento com a luz natural, né? Aquela modulação com a luz natural, mas ainda uma modulação automática do sistema de acordo com a necessidade do momento dos alunos, dos professores, né? E que o processo de retrofit seria extremamente simples, rápido e sem necessidade de fazer obra civil. Por isso que eles se interessaram também, né? Porque eles queriam que os próprios alunos fizessem. Se fosse algo muito complexo, que exigisse quebrar a parede, passar cimento e depois fazer, ou gesso, né? Não sei como é que é o sistema de construção deles lá, mas tudo isso ia acabar impossibilitando que os próprios alunos fizessem. Então, a facilidade de fazer a retrofit, que é simplesmente tira a luminária antiga, põe a luminária nova e joga a alimentação da rede e acabou, foi um grande benefício para eles. E o mesmo é para a unidade controladora. Eu só preciso alimentar ela, né? Se eu quiser alimentar ela e jogar ela em cima da mesa, ela está funcionando. Não está bonito, não, mas está funcionando. Tá? Então, é simples assim. Só preciso colocar energia nele. Depois de colocar energia no dispositivo, na luminária e na unidade controladora, eu entro no aplicativo e só faço uma associação. Falo, a luminária 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, todas essas 30 luminárias ficam associadas com a unidade controladora A, porque essas são da sala de aula 1. Na sala de aula 2, todas essas outras 30 luminárias ficam associadas com a unidade controladora B. É só isso que o aplicativo serve. Depois disso, eu não preciso mais de celular, tá? E aí, aqui um depoimento do chefe do departamento dessa escola. O que ele falou? A solução Biolux fez total sentido em nossa instituição. Não foi apenas fácil de se adaptar, né, adaptar à instalação, como a adaptação dinâmica da luz ao longo do dia contribuiu para o bem-estar e a capacidade de concentração dos nossos alunos em sala de aula. A luz é muito mais intensa do que antes, mas não ofuscante ou desagradável. Para nós, e para nossos estagiários da Associação de Artesãos do Distrito de Schlingen, a modernização foi uma melhoria perceptível. Então, eles notaram, eles falaram que foi perceptível, não foi algo que foi sutil, que eles nem perceberam, foi algo muito perceptível a mudança na capacidade de concentração dos alunos. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no YouTube, tem que nem eu mencionei com vocês no começo, tem um treinamento só do conceito Human Centric Light, iluminação centrada no ser humano, que eu também dou. E lá eu explico como foi feito um teste, um experimento científico, com uma metodologia científica de fato, numa escola americana, com crianças que estão em processo de alfabetização. E lá eles fizeram um teste, não foi o sistema Biolux, mas foi um sistema que simulava a iluminação centrada do ser humano, né, que simulava a luz natural, bem parecido com o Biolux. O sistema era um pouco mais manual, né, ele não era inteligente, ele era muito mais parecido com a Smart Pro, o sistema que eles utilizaram lá, e eles separaram uma turma exposta a esse sistema durante um ano letivo inteiro e uma outra turma exposta à iluminação convencional que eles já tinham na escola. E eles mediram a performance desses alunos e compararam dessas duas salas e compararam. É muito legal a diferença que a turma que foi exposta a um sistema HCL obteve em relação à turma convencional. Dá uma procurada no nosso canal do YouTube, que a Lari compartilhou com vocês aí no começo, que tem esse treinamento bem mais aprofundado. Lá eu falo com mais detalhes sobre a melatonina, eu falo sobre o efeito do sol, eu dou esse exemplo do celular, é mais ou menos esse conteúdo que eu dei nos primeiros 20 minutos, só que um pouco mais calmo, um pouco mais alongado, e também eu dou alguns exemplos de como modular a iluminação conforme cada tipo de atividade. Então, aquele relax, o boost, essas coisas, eu falo com um pouco mais de calma também desse conteúdo. É bem bacana. Parabéns a todos que participaram, que estão com a gente aqui mais
em mais um treinamento Como Vender, prestigiando o Fabrício e todo esse conteúdo incrível sobre a iluminação centrada no ser humano. E nos vemos na semana que vem com a Camila Guimarães, que vai falar um pouquinho mais sobre lâmpadas LED para o varejo. Então, até a próxima, Fabrício. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos.